Magnetar é uma estrela de nêutrons com alto valor de campo magnético. Possui um campo magnético estimado em 1 bilhão de teslas. Tem como característica principal a alta emissão de raios X e raios gama. Considera-se o magnetar um tipo especial de estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons são esferas compactas de cerca de 15 km de diâmetro, correspondendo ao núcleo do que resta do colapso de uma estrela com cerca de 10 vezes a massa do Sol. Os magnetares, por razões ainda não completamente esclarecidas, têm campos magnéticos 1000 vezes mais fortes do que as estrelas de nêutrons normais. No entanto, existe certa controvérsia a respeito de que as estrelas de nêutrons possam ser tão magnéticas. Assim, os candidatos a magnetares são frequentemente referidos na literatura científica como repetidores de raios gama ou pulsares de raios X anômalos, dependendo das características das suas erupções. Em 2002, os membros desta equipe de observação ajudaram a estabelecer a ligação entre repetidores de raios gama e pulsares de raios X. Formação: quando, em uma supernova, a estrela colapsa para uma estrela de nêutrons, o seu campo magnético aumenta dramaticamente, metade da dimensão linear aumenta o campo magnético em 4 vezes. Robert Duncan e Christopher Thompson calcularam que o campo magnético de uma estrela de nêutrons normalmente já é alto e, através do mecanismo de dínamo, pode crescer ainda mais. O resultado é um magnetar. A supernova pode perder 10% da sua massa em uma explosão. Para que essas grandes estrelas, 10 a 30 massas solares, não colapsem para um buraco negro, eles têm de lançar uma maior proporção de sua massa, talvez mais de 80%. Estima-se que cerca de 1 em 10 explosões de supernovas têm uma magnetar como resultados. Em 21 de fevereiro de 2008 foi anunciado que a NASA e a Universidade McGill pesquisadores haviam descoberto uma estrela de nêutrons que havia sido temporariamente alterada a partir de um pulsar de um magnetar. Isto indica que magnetars não são apenas um tipo raro de pulsares, mas pode ser possivelmente reversível, fase na vida de pelo menos alguns pulsares. Em 24 de setembro de 2008, foi anunciado o que se acredita ser a primeira magnetar utilizando o Very Large Telescope, do European Southern Observatory. A recém-descoberta é conhecida como objeto Swift J1955092611406. Apesar de toda a sua energia, os magnetares não são sempre objetos brilhantes. A oportunidade de os estudar acontece quando surgem, sem aviso, erupções que podem durar desde horas a meses, e que emitem luz visível e em outros comprimentos de onda. O magnetar 1 é 2259 mais 586 acendeu-se repentinamente em junho de 2002. Foram obtidos dados de cerca de 80 erupções ocorridas no intervalo de 4 horas. Desde então, nenhuma outra erupção foi detectada. As mesmas variações de emissões aconteceram há 12 anos e permaneceram um mistério até este estudo. As propriedades da erupção de 1 e 2259 mais 586 levaram a uma série de conclusões. Primeiro, a estrela passou por algum acontecimento importante que durou vários dias e teve duas componentes, uma na superfície da estrela, possivelmente uma fractura na crosta, e outra debaixo da superfície. As mudanças nas emissões sugerem que a estrela sofreu uma deformação plástica da crosta que impactou simultaneamente com o interior superfluido e com a magnetosfera. Pensa-se que o interior de uma estrela de nêutrons é constituído por um superfluido de nêutrons. A magnetosfera é a região em que o campo magnético da estrela de nêutrons controla o comportamento das partículas carregadas. Após a erupção, a emissão era semelhante à de uma SGR, tornando ainda mais difícil a distinção entre as duas espécies exóticas. Por outro lado, o estudo das variações das emissões permitiram inferir episódios eruptivos anteriores neste e noutros candidatos a magnetares. Este tipo de fenômeno pode estar a acontecer constantemente noutras fontes espalhadas pela Via Láctea e nunca o saberíamos porque os nossos olhos de raios gama não são suficientemente sensíveis. A equipe planeja agora determinar o número de magnetares, incluindo os que se encontram na fase tênue. Os magnetares não são apenas as estrelas mais magnéticas que se conhece.
representam uma nova maneira de fazer uma estrela brilhar, pois não são alimentados por um mecanismo convencional como a fusão nuclear, a rotação ou a acreção, o que os torna um objeto de estudo fascinante. Em 2020, os astrônomos adicionaram um novo membro a uma família exclusiva de objetos exóticos com a descoberta de um magnetar. Novas observações do Observatório de Raio-X Chandra, da NASA, ajudam a apoiar a ideia de que também é um pulsar, o que significa que emite pulsos regulares de luz. Os magnetares são um tipo de estrela de nêutrons, um objeto incrivelmente denso composto principalmente de nêutrons compactados, que se forma a partir do colapso do núcleo de uma estrela massiva durante uma supernova. O que diferencia os magnetares de outras estrelas de nêutrons é que eles também têm os campos magnéticos conhecidos mais poderosos do universo. Para comparação, a força do campo magnético terrestre tem um valor de cerca de 1 Gauss, enquanto um ímã de geladeira mede cerca de 100 Gauss. Os magnetares, por outro lado, têm campos magnéticos de cerca de 1.400.015 de Gauss. Um magnetar a 1/6 da distância à Lua, cerca de 64.000 km, apagaria os dados de todos os cartões de crédito na Terra. O mais jovem conhecido. Em 12 de março de 2020, astrônomos detectaram um novo magnetar com o telescópio Neil Gehrels Swift, da NASA. O J1818.0-1607 é apenas o 31º magnetar conhecido, entre cerca de 3.000 estrelas de nêutrons conhecidas. Após observações de acompanhamento, os pesquisadores determinaram que esse objeto, denominado J1818.0-1607, era especial por outros motivos. Primeiramente, pode ser o magnetar mais jovem conhecido, com uma idade estimada em cerca de 500 anos. Isso se baseia na rapidez com que a taxa de rotação está diminuindo e na suposição de que ele nasceu girando muito mais rápido. Em segundo lugar, ele também gira mais rápido do que qualquer magnetar previamente descoberto, uma vez a cada 1,4 segundo. As observações do Chandra do J1818.0-1607, obtidas menos de um mês após a descoberta com o Swift, deram aos astrônomos a primeira visão de alta resolução desse objeto em raios-x. Os dados do Chandra revelaram uma fonte pontual onde o magnetar estava localizado. Ela está cercada por emissão difusa de raios-x, provavelmente causada por raios-x refletidos na poeira localizada em sua vizinhança. Parte dessa emissão difusa de raios-x também pode ser dos ventos soprando da estrela de nêutrons. Emissão de ondas de rádio. Arsha Bloomer, da Universidade da Virgínia Ocidental, Estados Unidos, e Samar Safiab, da Universidade de Manitoba, Canadá, publicaram recentemente os resultados das observações do Chandra de J1818.0-1607 na revista The Astrophysical Journal Letters. A imagem composta mostrada no alto contém um amplo campo de visão no infravermelho de duas missões da NASA, o Telescópio Espacial Spitzer e o Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE, obtido antes da descoberta do magnetar. Os raios-x do Chandra mostram o magnetar em roxo. O magnetar está localizado próximo ao plano da Via Láctea, a uma distância de cerca de 21.000 anos-luz da Terra. Outros astrônomos também observaram J1818.0-1607 com radiotelescópios, como o Carl Jansky Very Large Array, da National Science Foundation dos Estados Unidos. Esses cientistas determinaram que ele emite ondas de rádio. Isso implica que J1818.0-1607 também tem propriedades semelhantes às de um típico pulsar movido à rotação. Esse tipo de estrela de nêutrons emite feixes de radiação detectados como pulsos repetitivos de emissão à medida que gira e desacelera. Apenas 5 magnetares, incluindo este, foram registrados para agir também como pulsares. Eles constituem menos de 0,2% da população conhecida de estrelas de nêutrons. Campo de destroços. As observações do Chandra também podem fornecer suporte para essa ideia geral.
Safi e Arby Bloomer estudaram a eficiência com que o J1818.0 em 1607 está convertendo energia de sua taxa decrescente de spin em raios X. Elas concluíram que essa eficiência é menor do que a normalmente encontrada para magnetares e provavelmente está dentro da faixa encontrada para outros pulsares movidos à rotação. A explosão que criou um magnetar dessa idade teria deixado para trás um campo de destroços detectável. Para pesquisarem esse remanescente de supernova, Safi e Arby Bloomer analisaram os raios X do Chandra, os dados infravermelhos do Spitzer e os dados de rádio do VLA. Com base nos dados do Spitzer e do VLA, elas encontraram possíveis evidências de um remanescente, mas a uma distância relativamente grande do magnetar. Para cobrir essa distância, o magnetar precisaria ter viajado a velocidades muito superiores às das estrelas de nêutrons mais rápidas conhecidas, mesmo supondo que ele seja muito mais antigo do que o esperado, o que permitiria mais tempo de viagem. No próximo episódio, chegou a vez de abordarmos as 10 maiores curiosidades sobre Urano. Estamos chegando nas profundezas do universo, graças à sua presença no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.